Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso tema, né, é como estudar atualidades e não se sentir desatualizado na hora de escrever uma redação. Bom, como você sabe, eu sou professora de atualidades também, e essa bagagem, né, de aulas de atualidades, de história, de geografia, já que eu sou formada nessas disciplinas, faz com que os nossos alunos, que os meus alunos aqui, consigam argumentar de uma maneira eficiente. Né? Então, por conta disso, hoje, aqueles que ainda não aprenderam, né, como estudar atualidades e não ter aquele perigo de chegar lá no dia da prova e falar assim, gente, eu nunca ouvi falar nada sobre esse assunto, é para você, então, essa live de hoje, tá? É para você aprender efetivamente a argumentar baseado em atualidades. Afinal de contas, né, eu sou especialista em ensinar você a ter argumentos para fazer uma redação que aprova em qualquer concurso. A gente não trabalha somente com temas, a gente trabalha com eixos temáticos e que você possa, então, a partir das nossas aulas, conseguir argumentar em qualquer concurso, tá bom? Bom, agora eu quero falar um negócio com você que é importante, porque se você vai prestar concurso, se você vai fazer vestibular, você precisa saber como estudar atualidades, né? Porque, assim, é necessário ter esse conhecimento, sim, é super necessário, porque a maioria dos concursos cobram os principais acontecimentos do país e no mundo em suas provas, seja na redação, e muitas vezes o aluno estuda para redação e consegue também fazer a prova de atualidade, tá? Atualidades. Até porque muitas provas, as próximas provas que vão acontecer agora em 2021, têm em seus editais a discursiva, né? Que é a redação, baseado em temas da atualidade. Ou seja, você precisa estudar atualidades para você conseguir fazer a prova de redação, tá bom? Então, sim, dessa forma, já que a partir desse momento você entendeu como é importante você estudar atualidades, você chega assim, peraí, então eu tenho uma prova de redação, essa minha discursiva cobra temas de atualidades, e o que eu preciso estudar, né? Então, dessa forma, quando você está aqui assistindo essa aula, por exemplo, você está buscando informações, né? Essa aula ou outras aulas que eu já gravei para você, que eu já entreguei para você, você sabe o que acontece na sociedade, e isso é um fator fundamental para você conseguir uma excelente nota. Saber o que te rodeia é fundamental para você conseguir uma excelente nota. Deixa eu contar uma história aqui para vocês, porque certa vez o professor Milton Santos, que é um professor de geografia, que você já deve ter estudado na escola, lá no ensino médio, uma vez eles perguntaram, o cara era um erudito, né? O cara era, assim, conhecido pelo mundo todo. Sabe que aqui no Brasil nós temos algumas personalidades que são reconhecidas no mundo, como Ayrton Senna, como Pelé, e dentro da intelectualidade, o Milton Santos é um grande geógrafo. E é interessante porque ele é um geógrafo negro, então, assim, acaba que, né, enfim, né, tendo um destaque ainda maior por conta disso, por conta da dificuldade de acesso. Mas, enfim, não é isso que eu quero falar agora. Eu quero falar que uma vez ele foi questionado, perguntando o que é ser uma pessoa culta. E isso vale para você, porque às vezes você fala assim, para eu ser culto, para eu ter erudição, para eu conseguir escrever um bom argumento, eu não estudei na escola, né? Ai, meu Deus do céu, eu só acordei que agora sobre quão é importante estudar. E o Milton Santos falou uma coisa legal, ele falou assim, olha, ser intelectual não é ter lido os grandes clássicos. Ser intelectual é entender o tempo em que você vive. Então, para você entender o tempo que você vive, você precisa estudar atualidades, né? Mas é óbvio que não é toda a atualidade, não é todo o jornal. Eu não sei se isso aconteceu com você, se já aconteceu com você, mas aconteceu comigo quando eu estava no terceirão. Quando eu entrei no terceirão, eu falei, não, agora é o momento, vai ser o momento de estudo, enfim, que eu vou me dedicar demais, etc, 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 e eu quero fazer o máximo que eu posso para eu conseguir passar no vestibular. Isso, né, eu tô falando da minha primeira prova que eu fiz, né, depois eu fui fazer concurso, enfim, né, então eu tô falando de quando eu tinha 16 anos de idade. E aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, a gente vai ter que assinar, isto é, Veja, o que mais eu pedi para ela? Eu pedi uma seleção de jornais e revistas, porque eu tinha que estudar atualidades para escrever, para fazer uma redação. E hoje, eu vejo que não era esse caminho, lógico que já faz aí um pouco mais de 20 anos que isso aconteceu. Ai, Jesus amado. Né? O tempo passa, né? Então, assim, hoje as facilidades são maiores e você tem que aproveitar, então, essas facilidades para estudar atualidades e conseguir uma nota
excelente na sua redação, tá? Então, é importante que os conteúdos de atualidades, isso é uma coisa importante de você saber, que essas atualidades que elas sejam verdadeiras, tá? E vinculados aí a fontes confiáveis, para você não cair na armadilha de fake news, porque é um grande problema. Fake news, ele é um problema geral da nossa sociedade, não é só no Brasil, é no mundo todo, e para sua prova também é um grande problema, visto que se você escrever uma fake news, você tem uma chance imensa de cair em contradição, de você não conseguir sustentar o seu argumento, etc, etc, e por conta disso, você não conseguir uma boa nota. Então, tem que cuidar com quais fontes que você pesquisa, tá? Então, olha só, também eu quero deixar claro aqui que estar atualizado, portanto, não é ler todos os jornais, não é ler todas as revistas, você não precisa nem gastar dinheiro, presta atenção, você não precisa nem gastar dinheiro com assinatura de jornais e revistas, não precisa. E até o final dessa live, você vai entender o porquê disso, por que você não precisa gastar dinheiro assinando revistas de jornais de atualidades para escrever uma boa redação, porque eu vou te dar aí as dicas para você alcançar aí essas ferramentas de atualização, tá bom? Então, fica aqui comigo, porque eu vou te ajudar nessa tarefa, né, tá? Eu vou mostrar aí por que as atualidades são tão cobradas e dicas também, vou te dar dicas de como estudar a atualidade, então bora conferir aqui. Mas olha só para você entender aqui como é que dá certo, tá? Como é que dá certo estudar atualidades para redação, veja só aqui o que os alunos nossos já falaram aqui. Olha, eu tinha postado, você está vendo que é uma resposta de direct aqui do Instagram, e eu postei assim, ó, acertamos mais uma vez o tema de redação. Isso aconteceu na última prova da PRF, que foi em fevereiro de 2019, tá? Então, eu coloquei lá, né, que nós acertamos o tema de redação, e aí o aluno escreveu assim, eu ria por dentro quando li o tema e lembrei muito da sua aula. Por quê? Porque eu falei sobre essa temática, qual seria a temática para a prova, tá? Depois, olha só aqui, esse outro depoimento, ó. Juro que quando li o tema da prova da PRF, tive que me segurar para não te mandar uma mensagem, profa. Acertou o tema de redação de novo. Dá para imaginar a sua dedicação, esforço e não ter a menor dúvida da sua competência. Prof, você mandou muito em todas as aulas que eu assisti, parabéns por ser uma excelente no que você faz. Eu mostrei isso aqui, não para mostrar que eu sou excelente no que eu faço, mas para mostrar para você que é possível sem fazer uma excelente redação estudando atualidades comigo, tá? Por quê? Mas, prof, você acerta o tema de redação, você tem, que né, às vezes eles falam assim, professora, você tem um contrato com as bancas, e não é isso, tá? Não é que eu tenho um contrato, é porque pelo fato de eu estudar atualidades, para preparar as aulas de atualidades e tudo mais, e entender como funcionam todas as bancas, cada uma das bancas, ou pelo menos as principais bancas do Brasil, eu consigo olhar para o tema e falar assim, cara, esse tema tem cara de tema para tal concurso com tal banca. Então, assim, quando os concursos vão se aproximando, eu começo a lançar os temas para os meus alunos e acontecem situações como essas. Mas como a própria Raíssa escreveu aqui nesse depoimento, ela falou assim, olha, você mandou muito bem em todas as aulas que eu assisti. Perceba que ela não está falando de uma única aula. Eu dei uma aula sobre o tema da PRF, falei, gente, esse aqui provavelmente será o tema da redação da PRF, e foi o que aconteceu, mas antes disso, ela conseguiu escrever essa redação porque ela estudou os eixos temáticos comigo. Então, quando ela chegou lá, porque os temas da PRF, se você pegar aí a prova da PRF, você vai ver que são 3 tópicos que o aluno tinha que responder. E para responder aqueles 3 tópicos, ele tinha que ter ideia de sociedade, ele tinha que ter ideia de trânsito, de trabalho, uma série de coisas que a Raíssa conseguiu estudando comigo os eixos temáticos, entende? E aí, quando ela já estava pronta com os eixos temáticos, aí nós estudamos a temática específica e ela deu risada na hora da prova. E veja que não foi só a Raíssa, vou mostrar aqui um outro documento, só para você entender, olha, o que ela escreveu? Carla, não creio que caiu lei seca, porque foi lei seca que eu falei que cairia dentro, e daí coloquei as possibilidades. Não creio que caiu lei seca, arrasei na redação, muito obrigada mesmo, e daí eu comemoro com ela, né? Uhul, fechamos a prova.
Tá? Então, só para você entender como que é importante o aluno estudar atualidades e saber, deixa eu só colocar aqui, que eu sou meio confuso com a minha tecnologia aqui, gente, quem me conhece já sabe que eu sou a mais confusa de todas da tecnologia, mas entenda que você ser bem direcionado, bem preparado para a redação, acontece isso. E aí as atualidades te servem para isso, para você argumentar. Né? Quando você olha, você não se sente desatualizado. Você lê o tema da redação, especialmente quando é sobre assuntos de temas atuais, e você consegue chegar numa sua prova, né, assim, sem sofrer, fazer a sua redação sem sofrer, e até mesmo dar risada na hora de ler a proposta de redação. Então, quando os alunos olham isso aqui, quando vem essa proposta de estudar atualidades para argumentar na redação, para não se sentir desatualizado na redação e fazer uma redação que prova, você deve saber que todos os concursos cobram atualidades nos seus cadernos de questão, seja especificamente, né, no caderno objetivo, né, ou na redação. Então, às vezes não tem atualidades lá no caderno, mas tem a redação com temas atuais, tá? Então, aqueles que cobram, por que eles cobram atualidades? Você deve já ter perguntado, mas por que cobrar atualidades? Então, o intuito da banca em cobrar dessa forma a redação é analisar se você consegue relacionar as informações que você estudou com tudo que ocorre no mundo em que a gente vive e aplicar na sua profissão, quando você for um funcionário público, tá? Então, vale destacar, inclusive, que os temas de proposta de redação têm por base assuntos atuais e que são relevantes para a sociedade. Eles não vão cobrar um tema de atualidades que não seja relevante para a atualidade, tá? Para a sociedade. Não vão fazer isso para você, tá bom? Bom, então, sabendo disso, você já consegue entender o porquê que eu chego numa preparação com você, numa preparação efetiva na redação, né? Por quê? Porque eu olho as atualidades e falo, isso aqui é muito importante, é relevante para a sociedade. Se é relevante para a sociedade, pode ser um tema de redação, tá? Agora, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque todos os dias, eu recebo mensagem de alunos que não sabem, por exemplo, como se preparar para fazer uma redação, que não sabem o que ler, até mesmo aqui, ó, se esse for o seu caso, dá um joinha aí e fala assim, esse é o meu caso, prof, tá? Então, assim, não sabe o que ler para melhorar a argumentação, então me pede dica de livro, dica de sites. Então, assim, primeiro pergunta o que ler e na sequência pedem para mim, sabe o quê? Prof, me fala qual que é o tema da redação da minha prova. Eu achei interessante esses dias, porque vai sair o edital da PF, né? Tem muita gente ansioso, também vai sair da PRF. Aí eles já me perguntaram, professora, qual que é o tema da redação? Eu falei, calma, deixa sair o edital, que saindo o edital a gente consegue analisar e chegar. Mas antes disso, você não pode começar a estudar para redação quando sair o edital. Você tem que começar a estudar antes. E é por isso que estudar pelos eixos temáticos torna-se tão importante, tá? Então, o grande erro do aluno é estudar redação por meio de temas específicos. Professora, qual é o tema de redação? Não é essa a pergunta, tá? Professora, quais são os eixos temáticos que você acha que são mais fortes para a redação, para o concurso tal, tal e tal? Aí sim, tá mais claro e tá mais certa a tua forma de estudar, tá? Então, por isso, eu vou te mostrar hoje como é que você vai estudar isso, tá? Então, eu vou te mostrar o jeito certo de você estudar atualidades, tá? Então, a primeira coisa que eu falei, que você vai estudar por eixos temáticos, você não vai estudar por temas, esquece estudar por temas, você só estuda por temas depois que você já estudou, já tá dominando os eixos temáticos, aí sim, é o momento de estudar por temas, assim como eu fiz com a Raíssa, naquela dedicação, não, naquele comentário que ela fez para mim, tá? Então, assim, é claro que é importante você estar por dentro daquilo que está em alta nos noticiários, mas você sempre tem que encaixar aquelas notícias em algum eixo temático. Você assiste e fala assim, cara, essa notícia, ela é importante, ela é bem relevante para o que está acontecendo e ela entra dentro do eixo temático saúde, educação, trabalho, política no geral, segurança pública, e você vai anotando, né? Fazer um caderno, eu sempre falo para os meus alunos do Método 1000, ó, abram um caderno e pega um caderno de 10 matérias e separa cada matéria para um eixo temático.
Conforme você vai assistindo filmes, conforme você vai vendo noticiários, você anota o que aconteceu, os principais dados. Isso forma um caderno de atualidade seu, né? Um material que você montou, tá? Então, assim, inclusive, deixa eu contar uma coisa para vocês. Você sabe que eu tenho um filho agora, né? Um neném que hoje completa 4 meses. E uma das grandes preocupações dos pais é escolher a escola, né? E tem um método de ensino que infelizmente não tem na minha cidade, mas que tem em São Paulo, tem em Florianópolis, enfim, que é um método de ensino que o aluno não tem apostila para o aluno. É o aluno que é o ator principal no processo de formação do conhecimento dele. Então, ele monta o material dele. É bem legal. Sabe quanto que custa uma mensalidade numa escola como essa em São Paulo? Tá? Ó, R$7.000, tá? R$7.000 a mensalidade de uma escola como essa. Então, assim, veja, não tem material pronto, é o aluno que vai fazer, para você entender como isso é muito eficaz quando você mesmo você é que toma a frente da organização do seu material, tá? Então, por isso é importante esse caderno de 10 matérias. E agora eu vou te mostrar um passo a passo de como você pode começar imediatamente a estudar atualidades de uma forma efetiva, tá? Você não vai perder tempo estudando aquilo que não cai, você não vai perder dinheiro, assinando alguma revista, algum jornal da qual você não precisa assinar. Não precisa. Eu sei que vida de concurseiro é, né, ralada e sempre no pescoço. Mas vamos lá então, para você não perder tempo. Vamos lá para as nossas dicas. Dicas de como estudar atualidades para aumentar a sua nota na redação. Então, você vai ter que escolher pelo menos um desses. A partir de hoje, a sua vida é outra. Gente, 2021, a sua prova está aí. Então, é o momento de você focar e se dedicar. Então, pelo menos uma dessas coisas você vai ter que fazer até o dia da sua prova, tá bom? Então, você, no quesito, você não estar desatualizado, tá bom? Então, você vai ter que acompanhar as notícias pela TV, caso você não tenha, né, tanto acesso, enfim, o seu momento do dia lá na sua casa, na rotina da sua casa, alguém da sua família gosta de assistir jornal. Então, deixa a televisão ligada perto de você enquanto você estiver fazendo uma outra atividade, né? Eu, por exemplo, eu assisto jornal pela manhã, porque o meu marido gosta, né? Eu sempre assisti jornal à noite, agora eu assisto pela manhã porque o meu marido gosta. Então, eu estou preparando o café da manhã, eu estou ouvindo as notícias. Você pode fazer isso. Uma outra forma que eu, particularmente, Carla, tá? É a forma na qual eu mais me atualizo, que é ouvindo podcasts. Eu já falei isso para vocês algumas vezes, e hoje, inclusive, eu vou passar para você algumas sugestões de podcasts que vão te ajudar aí a estar atualizado, sendo bem direcionado, tá? Bem direcionado para você não perder tempo. Outra possibilidade é ler os portais de notícias na internet, também vou mostrar para você como. Assistir a Prof. Carla no YouTube, também vou mostrar em quais canais você pode me encontrar. E cuidado com as notícias falsas, como eu falei aqui já. Então, você não tem que cuidar com o que você estuda, tá? Para você não estudar coisas fake news, tá bom? Então, por exemplo, eu não vou falar para você se atualizar por Facebook, por exemplo. Não pode, tá? Por mais que tenha coisa boa lá, não pode. Então, vamos lá. Eu vou agora explicar tópico por tópico e mostrar o caminho para você seguir em cada um deles. E aí, como eu falei, a sua tarefa agora é escolher um deles. Se você quiser escolher mais, eu acabo consumindo mais porque eu sou professora de atualidades. Mas você escolhe o que atende melhor a sua necessidade, o seu gosto, a sua rotina, enfim, tá bom? Então, olha lá, o primeiro é acompanhar as notícias pela TV. Essa foi a primeira coisa, a primeira dica que eu dei para você, tá? Então, como que você vai fazer isso? Tá? Então, uma das maneiras, inclusive, mais práticas de estudar a atualidade é acompanhando os noticiários que são exibidos ali em canais abertos ou a cabo, né? Porque você fica só recebendo essa informação, primeiro porque eles são transmitidos sempre nos mesmos horários. Então, se você é uma pessoa que não tem muita flexibilidade de horário, enfim, ou que você está em casa naquele horário e é aquele horário que você pode ver alguma notícia, então você já se organiza para assistir aquele jornal, tá? Então, por serem sempre nos mesmos horários, ou se você é daqueles que precisa de rotina, né? Esse horário é o meu horário para fazer isso. Tipo, eu não consigo seguir muito, né, aí, muito aleatório, tem que ter aquele compromisso. Então, você consegue criar uma rotina enquanto você prepara o seu café, o seu lanche, né? Enquanto você, por exemplo, faz uma pausa entre uma matéria e outra que você está estudando, você pode efetivamente estar ouvindo o noticiário. Então, é o seu momento de relax, de estudar aquelas coisas das objetivas e já
aproveitar, assistir um jornalzinho ali, tá? Então, além de diversos programas de debates, entrevistas, documentários, né, que abordam os temas atuais mais relevantes para a sociedade, eles contribuem aí muito para a sua construção, de você como indivíduo, para a formação da sua opinião. E quando você tem construção e formação de opinião, você consegue argumentar na redação, tá? Você consegue fazer uma discursiva com mais tranquilidade, tá? Então, por isso que eu indico assistir a televisão. Professora, mas o que eu vou assistir? Porque, afinal de contas, hoje em dia está meio difícil. Está meio difícil deglutir alguns programas, está muito complicado saber o que não está acabando com o governo ou louvando o governo, enfim, né? Eu queria uma coisa, né, que fosse mais específica mesmo para a redação, eu não quero me envolver com política, tá? Então, vamos lá. Dossiê Globo News, daí você vai falar assim, minha professora, Globo News, a Globo é ruim, porque a Globo não sei o quê, que eu sei que vocês têm objeções, muitos têm objeções com relação à Globo, né? Não tem problema. Só vou te falar por conta da Globo News, porque muitas provas de atualidades de redação usam, tá? Os textos do G1 para fazer as suas questões. Então, você está estudando aquilo que eles utilizam para a formação da redação, para a formação da proposta de redação e para as atualidades. Mas, professora, eu não gosto de Globo, não gosto de Globo News, não tenho assinatura, não quero. Tudo bem, não tem problema, tá? Então, não gosta, a gente tem outras opções. A outra opção é o Jornal da Cultura, tá? Que eles apresentam ali que você pode ver o Jornal da Cultura ou o Jornal Futura, tá? O Jornal Futura é também um jornal que mostra muita coisa para você assistir de forma bastante aleatória, daí não tem só a Covid, né? Porque hoje em dia, eu não sei vocês, mas eu sofro, né? Porque eu quero assistir alguma notícia e eu sei o que está acontecendo no mundo, né? E daí eu falo assim, gente, tá acontecendo lá um ditador nananã, em tal país e a galera só falando sobre Covid. Então, se você quer saber outros assuntos, Jornal da Cultura e Jornal Futura são boas indicações. E, por fim, Roda Viva. Ah, professor, mas Roda Viva. Por quê? Porque eles chamam pessoas para tratar de temas que estão em pauta, que são importantes para a sociedade. Gente, o Roda Viva já tem, muitos anos de atuação. Então, eles não dão tiro no pé. Vocês acham que eles vão convidar alguém que não seja relevante? Então, eles convidam alguém para falar sobre um assunto relevante. Mas vamos lá que eu já darei aí algumas dicas de você acessar os conteúdos do Nexo de forma para não pagar, tá? Olha lá, qualquer emissora em seus telejornais reflete as opiniões sociopolíticas dos seus donos. Não se engane, não há neutralidade nenhuma. É complexo, não há neutralidade, né? Exatamente, é isso. Por isso que nós precisamos nos afastar das questões subjetivas e ser muito objetivo. Eu quero estudar de maneira que eu possa responder a minha redação. Então, o que eles usam como fonte? Eles usam o G1? Vou usar o G1. Eles usam o Estadão? Vou usar o Estadão. Tá? Esse é o caminho. Ouça podcasts, tá? Essa é a minha segunda dica aqui para você se informar, que, como eu disse, é a que eu mais gosto, tá? Porque para mim é bastante dinâmico. E eu fiz uma lista de podcasts. Por que eu gosto de podcasts? Porque eu consigo acelerar, então se eu tô com pressa, se é uma coisa que eu preciso saber, mas eu não tô com muito, né, eu consigo acelerar os podcasts, vai mais rápido para eu receber a informação. Eu vou passear com o Davi todos os final da tarde, eu coloco aqui o fone de ouvido, ele vai vendo a natureza, os passarinhos, e eu vou ouvindo o que tem de importante de notícias. Para mim é muito bom, tá? E aqui eu separei alguns deles. O Da Ideia, que é um podcast para redação, e eles fazem de uma maneira divertida, é muito legal, tá? É muito legal. Outra forma de você se atualizar é pelo Spotify, você digita lá Grupo Focus e você encontra as minhas aulas de atualidades lá. Se você não consegue assistir no YouTube, você pode ouvir no podcast. Você baixa em casa, se você não tem internet, quando você sai, você baixa e quando você está num lugar com internet ok, né? E aí você consegue ouvir depois. Outro podcast muito legal é o Xadrez Verbal. Esse aqui, ele é mais específico para quem vai fazer PRF, tá? Porque ele trabalha muito com geopolítica. Então, você que precisa estudar geopolítica, esse é o podcast para você. Ele é longo, eu tenho normalmente mais de 2 horas. Eu, por exemplo, ouço Xadrez Verbal ao longo da semana. Eu não consigo ouvir num dia só, até porque eu ouço podcast nesses tempos mortos que eu falo, assim, né? Enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Outro é o Mamilos. O Mamilos já é um podcast um pouco mais da sociedade, gosta mais de falar de mulheres, de negros, né, assim, desse grupo. Então, mas é muito legal também. Tem o Durma com Essa,
que é o podcast do Nexo Jornal, que se você não pode assinar o jornal, você pode ouvir o podcast, tá? E o Educação Política. O Educação Política do Politize é o seguinte: se você tem que fazer uma peça, agora não é nem na minha área, mas eu sei que algumas pessoas vão ter que fazer isso, né? Vão ter que trabalhar com alguma questão do direito dentro da sua redação, alguma coisa assim. Esse Educação Política do Politize é o melhor. Qual podcast melhor sobre atualidades? Então vai depender do que você quer. Terceiro ponto, ler portais de notícia, que a gente estava falando agora, né? Ler os portais de notícia especificamente. Então o que você vai fazer, tá? Diversos sites de divulgação de notícias na internet, eles fornecem um bom número de informações de forma gratuita, de forma prática, necessitando, claro, né, uma conexão de internet. Então, assim, você pode acessar do seu computador, do seu celular. E outra vantagem de você se informar por esses portais refere-se à atualização, né, porque eles acontecem em tempo real com a notícia. Então, alguns sites mais populares é a BBC, o G1 e o R7, tá? São os mais populares aí. Tá? Então, não tem como falar outra coisa. Eu descobri, até falei para os meus alunos do Método 1000, só para explicar aqui para quem não faz parte do método, o grupo de alunos do Método 1000, nós temos um Telegram que é nosso. Eu tenho um grupo, um Telegram aberto para quem não é aluno do método. Então, se você quiser, tem aí o link. Depois eu posso passar para você o link para você acessar esse grupo geral. Mas os alunos do método tem que a gente conversa diariamente. E eu falei para eles baixarem esse aplicativo que chama-se Flipboard. Flipboard. Tá? Porque ele é um dos aplicativos, você vai lá no teu Apple Store, enfim, aonde você baixa o aplicativo, tá? Então, ele é, com certeza, um dos mais completos, mais populares e é um dos melhores, tá? E é gratuito, isso é excelente, tá? É tipo uma revista personalizada que você pode escolher os sites que você deseja acompanhar, conectar com as suas redes sociais, né? Então, é bem legal o Flipboard, né? Então, também é possível você acompanhar as notícias por tópicos. Então, você já seleciona os tópicos que você está estudando no eixo temático. Então, você pode lá colocar notícias de tecnologia, de esporte, de economia, de política, de sociedade. Tá? Então, assim, as notícias sobre esses destaques serão direcionadas ao seu feed, né, permitindo que você siga aí o tópico para se manter sempre informado. A minha quarta dica é, sim, assista a Prof. Carla no YouTube. Não estou fazendo propaganda, obviamente, mas é importante que você siga, tá, as minhas aulas, e você tem duas formas de seguir as minhas aulas para se manter atualizado. Tá? Uma delas é acessando o canal do YouTube, né? Você pode ver aqui que nós temos várias postagens com temas de redação, tá? Você pode fazer isso aqui. A outra forma de você estudar atualidades com as minhas aulas, tá? Que é só você digitar www.youtube.com/carlacurso, você chega na minha página. Olha só, tá sangrando aqui meu nariz. E a outra forma, vocês sabem que eu dou aula no Focus Concursos, inclusive muitos de vocês são meus alunos lá. E nós temos as aulas são postadas semanalmente nas segundas-feiras, às 19 horas, agora, a partir de 2021, será às 19 horas, com temas atualidades. Então, tem aqui, ó, o centenário da Clarice Lispector, queda do Brasil no ranking do IDH, plano de vacinação contra a Covid, tem uma aula que eu fiz aqui com o professor Pablo Jamil, assaltos em Criciúma, enfim. Então, temas de atualidades que são relevantes, eu apresento nessa minha aula, que acontece todas as segundas-feiras no Focus Concurso, então você pode ouvir essas aulas. E, por fim, cuidado com as notícias falsas, tá? Muito cuidado com isso aqui, né? Porque até me perguntaram, professora, eu posso seguir o canal de notícias do Instagram? Se você assinar, por exemplo, uma dessas mídias que eu falei, sim, tá? Então, assim, ao fazer as pesquisas na internet, sobre os temas que estão aí em maior destaque na sociedade, você tem que tomar cuidado com as fake news, por isso que eu verifiquei, inclusive, de qual fonte se trata, eu sempre faço isso, qual é a fonte que se trata a informação, se aquilo se procede ou não, mas você pode fazer a mesma coisa, tá? Você pode, quando você recebe alguma notícia, coloca lá, digita no Google, pergunta assim, é fake news e dananã, porque daí tem aqueles portais que fazem a análise para ver se é fake news ou não aquela matéria, bem legal, eu esqueci agora o nome,
desses aplicativos, enfim, mas se você der um Google lá, já é o suficiente para você saber se a notícia é fake ou não, beleza? Então é isso, gente. Então a dica de ouro que eu te dou para hoje é não perca tempo consumindo todas as atualidades, vai no específico. Então, por exemplo, os podcasts que eu acabei de citar, é uma forma de você acelerar o seu tempo e eles não escolhem temas que não são relevantes. Ninguém vai perder tempo fazendo podcast de alguma coisa que não seja relevante. Ou pode assistir as minhas aulas no YouTube, que eu também não perco tempo falando sobre coisas que não são relevantes, tá? Para quem não conseguiu pegar as dicas dos podcasts, eu vou publicar lá no meu canal de Telegram, tá? No canal de Telegram você pode, inclusive, fazer parte dele, daquele que é aberto. E se você for aluno Método Mil, você depois, né, mais à frente, você pode participar do grupo exclusivo, que a gente tem muita coisa legal para compartilhar com você, tá bom? Então é isso, eu espero você amanhã às 19 horas, se você quer saber mais sobre redação, mais sobre atualidades, mais sobre temas, amanhã eu estarei aqui novamente às 19 horas com você. Um grande beijo e até mais!